Olá, crianças, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem, não é? Estão todos com saúde, estão todos aí curtindo a mamãe, o papai, estudando muito, não estão? Mesmo à distância, eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês. Pois é, então vamos primeiramente orar, pedir a Deus, né, que nos abençoe nesta manhã, neste tempo, né, que vamos estar contando a história que está aqui na Bíblia Sagrada. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor amado e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de poder estar transmitindo a Tua palavra aos nossos pequeninos. Pai querido, que a Tua palavra possa mais uma vez nos trazer um ensino e que acima de tudo, Senhor, possamos ser obedientes à Tua palavra, que possamos ser, ó Pai querido, anunciadores de boas novas. Abençoa cada um dos nossos pequeninos, dando saúde, dando alegria, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor, abençoando junto dos seus familiares, abençoando nos seus estudos, que eles sejam guardados por Ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor por nós, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, hoje nós vamos continuar falando do profeta Eliseu. E a nossa história se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 6, do versículo 24 ao 33, e o capítulo 7 todo do livro de 2 Reis, tá bom? Pois é, novamente o povo sírio, a Síria, invadiu a cidade de Samaria. Sempre que o povo de Deus se afastava de Deus e começava a praticar muitos pecados, adorar outros deuses, Deus permitia que acontecesse alguma coisa com o povo dele. Qual era a intenção de Deus? De fazer o povo se voltar para ele. Então, novamente, a Síria invadiu a cidade de Samaria e, com isso, houve uma grande fome lá em Samaria. A fome era tanta, que as pessoas morriam de fome. Eles, para comprar alguma coisa, quando tinha, eles tinham que pagar muito, muito caro. E muitos deles não podiam pagar. Então, aqueles que não tinham, eles morriam de fome. E então, algumas pessoas, algumas mulheres, foram até o rei para reclamar, né? Mas o que o rei podia fazer? O rei não tinha o que fazer. Não havia comida, então o rei realmente não podia fazer nada. Mas o rei ficou muito nervoso, o rei ficou muito irritado e ele achou que era o profeta Eliseu o culpado de tudo aquilo. Mas não era o profeta Eliseu. A culpa era de quem? Era do próprio povo que estava andando afastado de Deus. E olha só o que o rei disse lá no versículo 31 do capítulo 6. Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Olha só, o rei, eu acho que ele estava querendo era matar o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu não tinha nada com isso. E ele então foi lá para falar com o profeta Eliseu. Foi ele e um capitão, porque o rei sempre andava com alguém, né? O rei sempre tinha alguém, era o guarda-costa dele. E eles foram falar com Eliseu. E o rei já chegou lá falando com o profeta Eliseu o seguinte, olha lá no versículo 33 do capítulo 6. Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Olha só, o rei estava realmente muito irado. Ele não estava crendo que Deus podia fazer alguma coisa.
Aí sabe o que o profeta Eliseu falou? Olha só, agora é no capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Olha, o que o profeta Eliseu estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que no outro dia haveria provisão, haveria alimento e eles ainda poderiam comprar por um preço bem baixinho. Eles teriam condição de comprar o alimento. Mas sabe o que o capitão que estava lá de guarda-costa do rei falou? Olha lá o versículo 2 do capítulo 7, na parte A. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Olha, o capitão não creu, o capitão não acreditou na profecia que o profeta Eliseu estava falando. E foi o Senhor quem falou para Eliseu. Aí o profeta Eliseu respondeu para ele: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Já pensou? O capitão não creu e por causa disso ele ia até conseguir ver, mas ele não ia poder provar dessa provisão. E antigamente as cidades eram cercadas por muro, como vocês sabem, e tinha os portões para entrar e sair da cidade. E havia no portão de Samaria 4 homens enfermos. Eles tinham uma doença de pele, que eles chamavam lepra. Eram 4 leprosos. E esses leprosos, eles não podiam ficar dentro da cidade, eles tinham que viver isolados, porque era uma doença que passava de uma pessoa para o outro. Era igual a Covid. A gente não está isolado por causa da Covid, para não passar de um para o outro? Pois é, essa doença era assim. E esses 4 homens que estavam enfermos, estavam lá no portão da cidade, conversando. Aí um deles pegou e falou assim: para que nós vamos ficar aqui sentado até morrer? Se a gente decidir entrar na cidade, há fome na cidade e nós vamos morrer. Se ficarmos aqui sentados, nós também vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se não nos matarem, apenas morreremos. Nós já vamos morrer mesmo de qualquer jeito. E aí eles concordaram, os 4 concordaram, e ao anoitecer eles se levantaram e caminharam em direção ao acampamento do exército sírio. E quando eles chegaram lá, eles não viram ninguém, estava tudo silêncio. E eles ficaram pensando, que silêncio, mas eles continuaram e eles entraram. Entraram na primeira tenda, ninguém. Lá tinha comida, tinha roupa, tinha prata, tinha ouro, ó, e eles despojaram ali aquela tenda. Foram para a segunda tenda, a mesma coisa, não tinha ninguém. E eles começaram então a pegar aquelas coisas que os sírios tinham deixado. E vocês sabem por que não havia nenhum soldado, não havia ninguém do povo sírio ali naquele arraial, naquele acampamento? Porque eles ouviram um som de um exército muito poderoso. Era um exército com carros, cavalos. E aí os sírios ficaram com medo. Sabe o que eles pensaram? Eles pensaram que o rei de Israel se juntou a outros reis e iria atacá-los e iria matá-los. Então eles ficaram com medo quando ouviram esse som que Deus havia mandado e ó, perna para quem te quer.
eles se mandaram, eles não continuaram ali no arraial. E ali, de repente, um pegou e falou assim: olha, não é muito bom isso que nós estamos fazendo, não. Nós temos boas notícias, nós temos boas novas. Nós precisamos avisar lá ao povo de Samaria, aos porteiros, que o acampamento dos sírios está vazio e que aqui tem alimento. E aí eles levantaram e foram e avisaram aos porteiros lá da cidade que lá no acampamento da Síria havia alimento. Aí os porteiros foram, aí estava de noite ainda, os porteiros foram e avisaram ao rei. O rei, na hora, não acreditou muito, não. O rei pensou assim: ó, isso é uma estratégia deles. Eles saíram do acampamento, quer que a gente vá lá, e quando a gente chegar, eles vêm e vão atacar a gente. Mas não era uma estratégia dos sírios, era uma estratégia de Deus para a provisão de alimento para o povo de Samaria. Aí o rei, o que o rei fez? Ele mandou alguns espiões ir até lá no acampamento dos sírios para confirmar, né, se realmente não tinha ninguém. E os homens foram, viram que realmente estava abandonado, voltaram e anunciaram que realmente não havia ninguém no acampamento sírio. E aí o povo, quando ficou sabendo disso, o povo, né, correu lá para o acampamento, porque eles estavam com muita fome, eles queriam matar a fome dele, não é verdade? Olha só, a profecia de Eliseu se cumpriu. Qual foi a profecia? Que no outro dia, aquela hora mais ou menos, eles teriam alimento, eles poderiam comprar alimento baratinho. Pois é, só que o rei havia colocado o capitão que estava com ele, quando ele foi falar com Eliseu, para controlar a entrada do portão da cidade. Só que a multidão estavam tão eufóricos, estavam com tanta fome, que eles passaram por aquele portão, o capitão foi derrubado e as pessoas foram passando, e o capitão morreu pisoteado. Olha só, essa profecia também se cumpriu. O capitão viu, mas ele não pôde experimentar dessa provisão. Por quê? Porque ele duvidou. O que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender que Deus tem muitas... Começa outra vez? O que nós aprendemos com essa história? Deus tem muitas promessas na sua palavra. Tem muitas profecias que já se cumpriram. Tem algumas que ainda não se cumpriram. Mas a palavra de Deus, ela não mente. Ela vai se cumprir. E uma das promessas que nós estamos aguardando é que Jesus vai voltar. Jesus vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que promessa maravilhosa, não é verdade? Jesus vem para buscar naqueles que creem nele, que creem que através de Jesus, através do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E nós devemos ser como aqueles leprosos, mensageiros de boas notícias. E essa é a boa notícia que nós devemos dar àqueles que estão ao nosso redor, que há salvação para aqueles que creem em Jesus, que querem Jesus como seu Senhor e Salvador, que convidam Jesus para morar no seu coraçãozinho. Mas também, infelizmente,
há muitas pessoas que são como o capitão, que não creem. Aí, infelizmente, essas pessoas não vão poder experimentar desta grande promessa, dessa grande experiência que nós vamos ter, desse grande momento, né, que aqueles que têm Jesus no seu coração vão poder experimentar, de poder ir morar com Jesus para sempre. Mas nós não podemos deixar de ser mensageiro de boas novas. Nós devemos continuar sendo mensageiros, portadores de boas novas, de boas notícias. Eu, você, mesmo você que é criança, o papai, a mamãe, nós devemos continuar sendo mensageiros do Senhor, portadores de boas novas. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e, se Deus quiser, até a próxima semana.